saudoso pastor Walter. Então nós vamos ouvir a voz dele agora com este. E você, não põe a minha cara, põe a. Pronto. Com a palavra o pastor Serafim Teixeira, que estará nos dando a lição de hoje. Ele também, um filho obediente. Olha que o pai dele era difícil. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui na igreja sede do Belenzinho, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cuja gerência ministerial está a cargo do nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa. E esse trabalho educacional está na responsabilidade do evangelista
doutor, professor Caramuru, ele que tem batalhado para que nós tenhamos um estudo de qualidade, e nós estamos aqui humildemente fazendo parte desse trabalho. Os internautas também sejam bem-vindos para acompanhar conosco nesses momentos de reflexões. Hoje nós vamos estudar um tema bastante atual, um tema fácil de dizer, aparentemente, mas com bastante... tem que ter bastante cautela para tratar desse tema, porque envolve a família, envolve a criação de filhos, envolve a educação, envolve a ética, envolve uma gama de coisas cujo cuidado deve ser tomado. O título da nossa lição de hoje é A Rebeldia dos Filhos. Nós já vimos com o pastor Caramuru que nós encerramos nessa noite, desses estudos, uma gama de problemas sociais que a família sofre, não é isso? Na labuta do dia a dia. Então hoje nós vamos falar sobre a relação pais e filhos. Todos aqui, a grande maioria aqui são pais e mães, mas independente disso, adotamos outros filhos espirituais, como professores, como pastores, como membro da igreja. Nós temos filhos que nós ganhamos lá no passado e eles ainda permanecem frutificando junto conosco. Então é um prazer muito grande falar sobre a rebeldia dos filhos. Eu tenho uma felicidade de dizer para os irmãos que, em relação a esse tema, eu fico bastante tranquilo. Quem ouviu as leituras diárias do meio da semana, eu anunciei lá em uma delas que eu trabalho na área secular com as crianças, com os adolescentes, e não é muito fácil trabalhar com as crianças. Não é fácil trabalhar. Por quê? Por que não é fácil? Porque, em primeiro lugar, para trabalhar com crianças e que não são crentes, que estão ali passando por vários tipos de problemas, tem que ter uma coisa que é fundamental, que se chama amor, afetividade. Minha esposa também, a Célia, professora, foi 25 anos, professora da prefeitura, trabalhou com criança, e nós, parece que Deus nos colocou num único espaço para nós sentirmos os mesmos dramas, que é os dramas da escola. Então vamos lá. Eu quero dizer para vocês que durante esses dias que eu passei pesquisando sobre o tema, eu aprendi muita coisa. E agora eu quero aqui de primeira mão recomendar a vocês que, mesmo você que não dá aula, que não vem aqui expor o assunto, nós temos muito material na rede social das nossas igrejas Assembleia de Deus, várias pessoas comentando, entre elas o professor lá do Maranhão, não é? O professor Luiz Henrique, o professor Gilson, pastor de Curitiba, um outro pastor de Londrina, muito bom, um de São José dos Campos. Então, irmãos, hoje nós não nos preparamos para lecionar de uma forma adequada se nós não quisermos. Em primeiro lugar, nós temos a revista bíblica, que tem feito um trabalho didático bastante relevante, digno de ser mencionado. Temos muitas matérias na rede eletrônica. Temos que tomar cuidado também para garimparmos aquilo que é bom, né? E deixarmos de lado aquilo que complica, que vai contra a nossa doutrina, que não tem o crivo da palavra do Senhor. Então, a rebeldia dos filhos é o tema da lição de hoje. O texto diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Com muita propriedade o filho de Davi disse isso. Não vamos confundir o filho de Davi, Salomão, com o filho de Davi, Jesus Cristo. Mas ele disse assim, instrui a criança no caminho que deve andar, né? Então eu fico assim bastante contente de saber que nós temos que ter uma preocupação com as nossas crianças. Infelizmente, nas escolas
os feedbacks que nós encontramos não são muito bons, não são animadores. Quantos filhos de crentes na escola dão muito trabalho, problema com disciplina, problema com déficit intelectual, problema até com déficit físico, e não aprende, e é uma luta, e todo mundo quer fazer alguma coisa, e aí a gente vai apelar para quem? Vai apelar para a família. Aí o professor faz um bilhete, uma convocação para a diretora, para a coordenadora, e lá vai ela chamar a família. E aí nós vamos entender por que existe toda essa problemática de não aprender, por que tem toda essa problemática de ser rebelde, de desrespeitar os pares da sala de aula, de desrespeitar os professores, de desrespeitar os coordenadores, desrespeitar até a diretora. Eu me lembro quando eu era garoto, que nós estávamos no ginásio, aquele tempo chamava ginásio. Então a gente ia na porta, vinha lá a inspetora de aluno, não estou falando da diretora do coordenador, vinha longe lá, a dona Janete, pesava mais ou menos 120 quilos, dona Janete, para ela pegar a gente, era uma alegria, não é isso? Jamais ela pegava, né? Porque a gente andava querendo ser elétrico, e nós, quando olhava a dona Janete, todo mundo abaixava a cabeça, entrava na sala e ficava quietinho. Outro detalhe que eu me lembro é que quando a professora chegava com o material, os alunos se levantavam, não é isso? Ficavam do lado direito da carteira, esperando a digníssima professora. Enquanto vinha a diretora, então, era uma brincadeira, não é isso? Só faltava a gente sair de lá e passar assim, uma flanelinha no sapato da diretora, não é isso? De tanto que a gente achava que aquilo ali era importante para a gente. Mas os valores mudaram. Por quê? Porque essas crianças não têm instrução. Essas crianças, na verdade, elas não têm base, elas não têm alicerce. E o que acontece com uma casa que não tem alicerce? Ela está fadada a se desestruturar. E assim também é o ser humano. Por isso que Salomão sabiamente recomenda: instrui o menino. E por que ele fala instrui o menino? É porque o menino ainda está na fase da inocência, ainda está querendo aprender as coisas. É aquela fase que é tudo curiosidade. Então eu gosto bastante desse versículo. Há muito tempo eu uso esse versículo, lecionei na escola bíblica dominical quando estava no Ministério do Braço, e sempre usei esse versículo. A verdade é que os pais que negligenciam a educação dos filhos estão cometendo grave pecado diante de Deus. Com certeza, né, irmãos? Se o salmista, no Salmo 127, que é o Salmo da família, diz assim, que os filhos são a herança do Senhor, já imaginou? Se você se diz do Senhor, como não cuidar da herança que é do Senhor? Eu já vi várias explicações sobre esse versículo, mas na leitura diária eu trouxe para os irmãos uma fala de um texto que eu li e fiz uma readaptação, que dizia o seguinte: que os filhos são herança do Senhor. O que é herança? Herança é aquele legado que alguém, quando morre, deixa para o outro. Então, irmãos, tem muita gente que está dizendo assim: olha, se o meu filho der problema, eu com certeza vou entregá-los na mão do Senhor. Está certo ou está errado? É claro que está errado. Eu vou entregá-lo na mão do Senhor, mas eu não vou deixá-lo na mão do Senhor. Por quê? Porque eu ainda estou vivo, eu ainda tenho que cuidar daquela herança. Aquela herança ela vai se passar para o Senhor de uma forma definitiva só quando aquele pai e aquela mãe não estiverem mais aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos a responsabilidade de ensinar, de orientar, de disciplinar, de colocar metas, de colocar parâmetros para os nossos filhos, porque se eles se desviarem, a responsabilidade será cobrada por Deus de todos os pais, porque Deus não poupa quem brinca com Ele. Eu cito muito aquele versículo de Gálatas 6:7, que fala assim: olha, não erreis,
Deus não se deixa escarnecer. E depois as consequências quais são? Você plantou, você vai colher. Então eu gostaria de decidir falar sobre um verbo que é muito importante na relação da educação pai e filho. É o verbo educar. O que é educar? O dicionário diz que é um verbo transitivo, ou seja, aquele verbo que precisa de um complemento, não é isso? Ele não é completo. Significa educar, fornecer a alguém os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento físico, ao pleno desenvolvimento intelectual e ao pleno desenvolvimento moral. Nós, como servos de Deus, temos que criar os nossos filhos dentro dos princípios bíblicos, ensiná-los os fundamentos da palavra de Deus, para quando ele crescer, ele se lembrar, aquela sementinha ficar plantada lá dentro, ele se lembrar que ele aprendeu alguma coisa, ficou lá dentro dele, e que vai falar muito forte numa hora de reflexão, numa hora de prova, numa hora de necessidade. Mas tem muitos pais que, em detrimento de dar ao filho o conhecimento espiritual, ele se esquece do apoio profissional, do apoio do conhecimento da vida secular. Eu posso dizer com toda a alegria que eu tenho 3 filhos, e nós não somos ricos, nós somos professores, nós temos aquele salário ali contado, a advocacia, eu trabalho parte da advocacia, mas também os vencimentos que vêm, o dinheiro que se recebe também é contado, mas eu dou graças ao meu Deus que os meus 3 filhos são todos graduados. Eu sempre me preocupei com isso. Eu sempre me preocupei de criar os filhos, para que os filhos um dia, como diz aquela música do Zezé de Camargo e do Luciano, eles criem, como passarinho, criem asas e possam voar. Infelizmente, no nosso meio, tem pais que quando o filho completa 16, 17 anos, ele já põe lá no trabalho e ele diz assim: olha, tem que dar uma mesada aqui, viu? Metade. Como é que ele vai fazer a faculdade? Então, educar é isso, irmãos, é fornecer a alguém os cuidados necessários, físico. Nós temos que alimentar os nossos filhos, nós temos que cuidar da saúde deles, nós temos que levar, conversar com eles. Tem gente que a criança tem 12, 13 anos, está na 8ª série, o pai não sabe que ele é surdo. O professor tem que perceber lá na sala de aula, fazendo exames de acuidade auditiva, não sabe que ele tem problema de visão. Então, irmãos, a palavra de Deus quer que nós formemos nossos filhos bem, que nós demos a eles condições para eles cumprir. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai carregar o seu filho nas costas o resto da sua vida. Tem gente que tem 30 anos, 40 anos e ainda está lá na barra da saia da mãe. Às vezes casa e não dá certo a família lá e volta para casa, não é isso? Ai, mamãe e papai. Não, irmãos, nós temos que preparar, nós temos que educar os nossos filhos, intelectualmente e moralmente, principalmente moralmente, porque se nós ensinarmos para os nossos filhos os princípios da moral, uma maravilha, irmãos. Você não vai ter problema com a polícia, você não vai ter problema com a justiça, você não vai ter problema com cheque, com calote na praça, não é isso? O seu filho vai comprar e o seu filho vai pagar porque ele conhece a moral. O que é a moral? A moral é o conjunto de todas as nossas obrigações. Você se imagina que eu aprendi esse conceito numa aula de educação moral e cívica e eu nunca me esqueci. O que é moral? Moral é o conjunto de todas as nossas obrigações. Criar os nossos filhos na obrigação, acompanhá-los, é isso? Então, o primeiro verbo é educar. Se nós educarmos a criança, tem um jargão popular, nós não precisaremos punir os adultos. O professor Caramuru, numa aula aqui, comentou que uma pesquisa revela que 48% dos presidiários que estão lá atrás das grades são filhos de crente. Que vergonha!
Que coisa horrorosa! Isso aí acontece por quê? Porque as famílias estão desestruturadas. As famílias estão clamando pela misericórdia. Irmãos, vocês nem imaginam que as escolas do ensino fundamental estão passando. As do ensino médio ainda está mais controlado um pouco, mas do ensino fundamental, ninguém mais quer ser professor. Por quê? Por causa do tema que nós estamos tratando hoje. Os filhos das famílias estão sendo criados ao Deus dará. A mãe sai para o serviço de manhã, o pai sai para o serviço. Estava dizendo que eu faço uma convocação porque o Samuel, não é isso? É um nome fictício, me deu um problema lá na sala de aula. E eu disse aí, Samuel, quero conversar com teu pai. Qual não é o meu espanto? Quando eu vou atender o pai junto com a coordenadora, o pai está aqui. Eu chego lá e falo, Samuel tem 11 anos. Aí chega uma pessoa lá com 67 anos. Eu falei assim, o senhor é o pai do Samuel? Esse Samuel é fictício, não existe essa pessoa. É sim, eu sou. Não, eu sou o avô dele. Filhos criados com os avós. Já imaginou o que vai sair? Já imaginou o jugo desigual, né, que envolve aquela relação? Um tem 68 e o outro tem 11. Que tipo de comunicação que há de se estabelecer entre essas duas pessoas? É uma dificuldade enorme. Quando não, o outro vem lá, o senhor quem é? Eu sou o padrasto da fulana tal. E muitas vezes você fala assim, olha, o fulano está dando trabalho aqui, ele disse, lá em casa também. Olha, aí ele olha para mim e diz assim, olha, eu já não sei o que fazer com Samuel. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer, mas agora eu vou castigar. E castigo. Eu vou tirar a TV dele, eu vou tirar o videogame, eu não vou deixar ele brincar de bicicleta. Isso é a educação que nós estamos aprendendo aqui? É? Com certeza não é. Por quê? Porque a disciplina não é assim que funciona. Primeiro você tem que ensinar. Por isso que Salomão fala, ensina. Eu não tenho tempo. Não tem problema, arruma um tempo. O tempo somos nós que gerenciamos. Eu li um livro que o camarada dizia o seguinte, ele relacionou durante o dia todo o tempo que ele ocupava, e sobravam 4 horas. Depois ele dormiu 6, sobravam 4 horas. Ele computou até a hora que ele abaixa para o sapato, a hora que ele pega a escova de dente. Será que nós não temos tempo para cuidar das crianças? E aí veio esses grandes problemas. Então vamos lá, colocar regras, e tudo isso deve ser feito com autoridade e amor. Eis aí um outro dilema da família. Os pais não entendem o que é autoridade e confundem autoridade com autoritarismo. São coisas distintas. O que é a autoridade? A autoridade é o poder que alguém tem de poder dizer ao outro o que ele tem que fazer, o que ele tem que dizer. Autoritarismo é ultrapassar os limites da autoridade e ditar para o outro regras que ele mesmo não cumpre. Então nós devemos educar os nossos filhos. Segundo verbo, o que é disciplinar? Disciplinar é dar limites. Está escrito aqui na nossa revista, não é? No primeiro tópico, disciplinar é dar limites e estabelecer parâmetros, não castigar. É preciso mostrar à criança que ela não pode fazer o que bem entende. Eu vou voltar de novo a um exemplo prático. Nós chamamos uma mãe, e a mãe olhou para mim e falou assim, me ajuda, professor. Eu falei, mas o que é que está acontecendo? Ela falou assim, até agora o assunto era só ele e o irmão dele. Eu até comentei esse assunto com o pastor Caramuru, ele até comentou na pré-aula. Mas agora sabe o que está acontecendo, professor? E começou a chorar. E nós precisamos acalmar, pegar água. Eu falei, não precisa pegar água não, só estava
eu, a coordenadora e ela, e o menino, eu peguei, falei para a coordenadora, senhora pode sair, por favor? Tranquei a porta, eu e ela e o menino, e nós clamamos a misericórdia do Senhor. Porque está difícil. Ela disse assim, sabe o que ele disse na última vez que eu chamei a atenção dele? Ele disse assim, eu vou me matar, 10 anos, e eu vou matar a senhora. Onde estamos? Estamos assim por quê? Porque não sabe o que é disciplinar, impor limites. Tem muitos pais, inclusive pais crentes, que a criancinha começa a falar e solta logo um impropério. Eu vou rasgar o velho, o palavrão, aquele de arrepiar os cabelos. E vai, acha bonito. Isso, irmãos, é um erro grave, é um erro crasso. Não podemos fazer isso. Nós temos que impor limite, mas tem que começar quando está verde. Minha mãe dizia o seguinte: olha, o cipó coxa enquanto está verde. Depois que ele secar, vai coxar o cipó, que você vai ver o que vai acontecer. Ele quebra. E é assim. Então disciplinar é dar limites, estabelecer parâmetros, não é isso? Fazer com que a criança entenda o que é que você está falando para ele, o que é que você está ensinando. Porque tem pai que é assim: olha, eu não posso ir à biblioteca municipal com os meus amigos de bicicleta? Não. Parece o malvado favorito, meu malvado favorito, um filme que é muito conhecido dos adolescentes. Mas ele não explica para o adolescente, para a criança, por quê? Mas por que eu não posso? Ele diz assim: ó, por que não? Por que não? Não é resposta. Irmão Carlos falou sobre isso, né, irmão Carlos? Não foi aqui, não. Foi num estudo que nós saímos? Você lembra disso? Lembro. E tinha lá, desde aquele programa da TV Cultura, aquele Rá-Tim-Bum, que falava assim: por que não é a resposta. Minha filha, com 3 anos, me ensinou isso. Disse, por que não? Aí ela disse: por que não é a resposta. A partir daquele dia eu fui obrigado a dizer tudo. E dou graças a Deus por isso. Se você anda dizendo por que não para o teu filho, caro internauta, irmãos, professores, fique sabendo que criança não é boba. Criança tem entendimento. Ela tem tanto entendimento que, à medida que ela vai crescendo, que ela vai amadurecendo o estilo de tratamento no relacionamento pai e filho, ela sabe com quem que ela pode contar mais, com o pai e com a mãe. Eu quero aqui declinar a minha fraqueza em relação aos filhos, que a minha esposa sempre foi com aquela cara de boazinha ali, ó, é isso? Mas ela sempre foi durona. Não é isso, né, Macés? Ela foi durona. Ela dizia para mim assim: Serafim, você deixou o cartão do banco tal com o filho? Eu falo assim: deixei, sabe porque ele tem 19 anos, 20 anos, ele trabalha comigo, de repente está sem dinheiro, a namorada convida para ir comer alguma coisa e vai passar vergonha. Como eu passei muita fome, como eu não tinha, então eu deixo lá com ele. Eu já falei para você que está errado, mas a gente discutia isso só nós dois lá juntinho. Uma outra coisa errada também, irmãos, é um pai tirar a autoridade da mãe e a mãe tirar a autoridade do pai. Vira uma confusão na cabeça da criança. Mas nós, graças a Deus, independente das regras materiais seculares que nós seguimos, nós também seguimos as regras da Bíblia. Vamos ver então. Vejamos algumas regras bíblicas estabelecidas para a relação pais e filhos. Primeira coisa: os filhos devem devotar a honra aos seus pais. Algum irmão lê para mim Êxodo capítulo 20, versículo 12, e o outro Deuteronômio 5 e 16. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Deuteronômio 5 e 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Efésios 6, 2 e 3. Honra
que é o primeiro mandamento, mandamento com promessa. Honrar o teu pai e a tua mãe. Nenê disse que o pai dele era muito bravo. Ele tinha até medo de se comunicar com ele. E o que é honrar o pai e honrar a mãe? É uma tarefa fácil? Aparentemente é. Mas só ali no dia a dia, na prática, fazendo aquilo ali, a gente sabe que não é fácil. Por quê? Porque uma hora um está com o casaco virado no avesso e outra hora é o outro que está com o casaco virado no avesso. Porque nós temos problemas de ordem diversas. Não é isso? Mas honrar o pai e a mãe é um dos mandamentos com promessa. Aliás, duas promessas. Não é isso? Para que você vá bem, é a primeira. E a segunda? Para que você seja próspero. Para que você tenha prosperidade. Para que te vá bem na terra. Não é isso? Então, eu falo com muita alegria. Falo com muita alegria. O dia que eu aceitei Jesus, o meu pai ficou sabendo. E o sonho do meu pai era que eu fosse padre. Eu era um menino que desde quinta, sexta série, lia muito. Na sexta série eu não tinha lâmpada em casa, mas eu li Moby Dick, li Alexandre Dumas, li o Conde de Monte Cristo, livros que são desse tamanho. Hoje você dá um livrinho assim para a criança de sexta série, ela fala assim, vai ter que entregar rezando? Eu lia no prazer. Tinha lamparina, a pestana da gente vivia tudo queimada da lamparina, assim. Mas eu tinha aquilo com uma coisa gostosa, tinha prazer de ler. E o sonho do meu pai era assim: você vai ser padre desta igreja aqui. Um dia ele falou lá, não sei para quem lá. Porque quando ele estava são, ele não falava, mas ele tomava uma mambacinha, não é isso? Para não dizer que ele se encharcava de cachaça que caía na rua. Mas eu honrava. Quantas vezes eu saía na rua e alguém dizia, minha mãe dizia, Serafim, o pai está caído lá na rua, bêbado lá. Eu já tinha 16 anos, vocês já imaginaram o constrangimento que é? Eu saí na rua, as meninas que eu convivi, os meninos, os adolescentes, seu pai está caído lá na rua, lá, ó, com a cara tudo quebrada. Eu ia lá, franzino, pesava 50 quilos, colocava aquele homem nas costas e levava ele para minha casa e colocava ele lá na cama e dava água para ele, e às vezes curava o ferimento dele. Daqui a pouco ele dormia 5, 6 horas, acordava e nem olhava para trás, ia lá e bebia de novo, ia lá e caía de novo, eu ia lá buscar ele de novo. Os meus irmãos falavam assim, olha, se você quiser você vai. Isso, irmãos, Deus tinha já convertido o meu coração e eu honrava aquela pessoa. Eu sabia que dentro daquele coração tinha uma alma, dentro daquele corpo tinha uma alma preciosa para Deus. As nossas almas são coisas preciosas, são coisas maravilhosas para Deus. A Bíblia diz que vale muito mais uma alma salva do que 1000 almas não salvas por aí. Então, honrar o pai é isso. Quando meu pai faleceu, a minha mãe disse assim para mim, há 40 anos, isso em 82, há 40 anos eu nunca mais vi a minha família. Seu pai, Serafim, falou que nós íamos encontrar a minha família. Ele era a única esperança de nós encontrarmos a família. E eu disse para ela assim, mãe, eu não vou prometer para a senhora que eu vou encontrar, mas eu vou orar ao meu Deus, eu vou buscar ao meu Senhor, e o meu Deus sabe onde está a nossa família, a sua família, que é também a minha família. Olha como é gostoso de honrar. E aquilo ficou no coração dela, e ela ficou me cobrando um belo fim de ano. Eu peguei e fui atrás dessa família, junto com o irmão, e com o violão, e com a Bíblia, e em 3 dias, gente que não víamos há 40 anos, nós nos encontramos lá em Santa Fé do Sul, lá quase perto do Mato Grosso. A família. Deus honra a nossa fé quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Então, seguir as regras, é isso? Os pais, os filhos devem honrar os pais, o pai e a mãe. Os pais devem ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos. Olha que versículo lindo, vamos dar uma lida?
Olha que maravilhoso. Será que nós estamos praticando isso? Você, amigo internauta, será que você está praticando isso? Você que é pai? Ou a sua Bíblia está cheia de poeira lá no canto, em cima da estante, da penteadeira? Olha só que maravilhoso isso aí. Quem vai ler? Pode ler. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Você está fazendo assim? Lá em casa pega a Bíblia. Eu, há algum tempo não fazia também, mas já estou começando a fazer os meus cultos domésticos. Já comecei. E às vezes eu nem vou fazer, e vem lá um irmão abençoado e começa a cantar lá, e vira um culto doméstico. Culto doméstico não precisa ser uma liturgia como acontece na igreja. Pode ser simplesmente um cântico, né? Lê um versículo, né? Isso comenta e conta uma experiência pequenininha, né? Ora, agradece a Deus, culto doméstico. Ensinamento em casa. Oxalá que as nossas casas fossem uma extensão da escola bíblica dominical. Depois de 30 e poucos anos, o meu filho agora, que é da Igreja Batista, disse assim para mim: pai, eu quero estudar a Bíblia. Eu falei assim: oh, parabéns, vai fazer um curso de teologia? Não. Então você vai comprar os livros para ler? Não. Então você vai comprar uma Thompson para pesquisar? Não. Mas então o que você vai fazer? Eu vou vir aqui na sua casa. O que você achou dessa ideia? A palavra no coração, na mente, para não pecar contra ele. Aleluia? Amém? Então nós devemos ensinar em casa. Pastor Caramuru, vamos ver o que faz lá de manhãzinha, não é isso? Faz um culto matutino com os filhos. Antes de sair ele já sai para a escola, já sai abençoados. Que coisa maravilhosa é isso. Já vai para lá abençoado. Eu, recentemente, assumi umas aulas, 2 salas à tarde, e falei para o Senhor: Senhor, essas aulas quebraram as minhas pernas. E o Espírito Santo falou no meu coração: quebrou nada, você vai ver o que vem por aí. Eu falei: meu Deus, agora eu estou perdido, eu não vou poder atender os trabalhos que eu tinha assumido compromisso. Mas a hora que eu cheguei na sala de aula, eu percebi o que é que Deus queria fazer. Cheguei, todo mundo me recebeu assim, foram meus alunos no ano passado. Ei! Sabe aquele que parece nos desenhos, né? Naquela história em quadrinho, que aparece aquele repetido assim? Foi um daquele bem assim. E depois, no final da aula, o menino Eric levantou a mão e falou assim: professor, a Lesi quer falar alguma coisa. A Lesi é filho de crente da Assembleia de Deus do Belém. Ele falou: professor, já terminou a aula? Já? Está faltando alguma coisa. O quê? A oração. Hã? Isso até me arrepia. Aí depois a gente fica perguntando para o Espírito Santo assim: por que acontece isso? Não é isso? Deus é maravilhoso. Deus é bom na nossa vida. E a gente fica reclamando. Não é isso? Fica murmurando. Com a panela cheia. Com a botija cheia de azeite. Não é isso? Com a despensa cheia de farinha. Estou dizendo farinha no sentido de alimento. Não é mesmo? Para que ninguém se interprete de outra forma. Não é mesmo? E está reclamando de barriga cheia. Mas vamos continuar. Os pais devem ensinar os seus filhos. Se você não ensina o seu filho, fique sabendo que você perdeu a oportunidade de ser professor. Ah, mas eu não tenho dom de professor. Mas você tem dom de ser pai. Um dia nós estávamos discutindo numa reunião pedagógica, por que é que aquelas crianças dão tanto trabalho? E eu sugeri uma coisa, e todo mundo até bateu palma. Devia existir uma lei, que é o seguinte: enquanto o camarada não tivesse uma habilitação, chamada habilitação para ter filhos, não pudesse gerar filhos. Devia ter. As pessoas se preparam para ser motorista, faz a CFC, pega a CNH, faz o teste de baliza, não é isso? Pega a CNH e sai fazendo um monte de besteira por aí, fechando, dando uns QTAs, não é isso? Por aí, não é? Se prepara.
Ele vai ser médico, fica 6 anos lá na faculdade de medicina, depois faz residência 1, residência 2, depois vai para o consultório, faz um monte de coisas por aí, não vou dizer o que acontece, mas ele tem um preparo. Ele vai ser engenheiro, ele fica lá 5 anos fazendo engenharia, vai ser advogado, fica 5 anos fazendo o curso de direito, passa por aquelas aulas chatas, né? Aquelas rubéolas que tem no primeiro ano, que depois ninguém nem quer ver mais aquelas matérias, mas se prepara. Por que quando nós vamos ser pai, nós não temos que nos preparar? Devia ter um cursinho na igreja para ser pai. Ah, você vai se casar? Tá bom, eu vou ministrar seu casamento? Tá bom. Chama o camarada lá, o pai, o marido, o noivo e a noiva. Vem aqui, meus queridos, vem cá. Está preparado para ser pai? Ser pai não é brincadeira. Ser pai é uma tremenda responsabilidade. Depois a gente vê os problemas da escola. Por que acontece? Porque os filhos são criados com os pais, os filhos são criados com os avós, quando não são criados com os papás, não é isso? Que são incrédulos, que torturam as crianças, que ensinam para eles coisas erradas, que ensina a ficar... Nós tínhamos uma empregada que ela fazia as crianças ficar a tarde todinha na frente da televisão. O sofá ficou até com um buraco assim, ó, tantas crianças ficar sentadas. Não é sério? Ficou até com um buraco. Aí a Sérgio descobriu também que a moça falava assim, olha, hoje vocês não vão assistir se primeiro não lavar o banheiro. Aliás, as crianças eram os empregados. A empregada ficava lá fazendo papel figurativo. Pode falar, irmã Maria. Uma coisa que eu me pergunto, e esse assunto eu lembrei, é porque tem faculdade para tudo, mestrado, doutorado, e político chega lá com qualquer curso, e ele é político e não tem uma faculdade, doutorado, mestrado, coisa assim para político. Eu entrego essa pergunta, que é para a gente, aproveitando essa aula maravilhosa, a gente ter mais graça com Deus, que há de haver lá na frente um preparo para político, porque eles são muito despreparados para serem políticos. Mas é muito fácil, irmã Maria. É muito fácil. É muito simples. A gente tem que conhecer as pessoas que a gente vai votar, porque votar em alguém é como passar uma procuração. Passou o cara por mim, sabe que quem sem procuração, eu não chego nele, que é juiz. Então você passa uma procuração, a pessoa que você vota nele. Então, às vezes o culpado é quem está votando, que vota de qualquer jeito, não sabe votar. A lei é fácil, a lei diz o seguinte: você ter 18 anos, não é isso? Saber ler e escrever, não ter ficha criminal, não é isso? Ter a ficha limpa. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar nisso agora. Como diz uma moça aí, né? Abafa isso daí, né? Vamos falar sobre isso. Quer dizer, eu acho que deveria ter curso de pais. Pode falar, pastor Zé Serrano. A revista de hoje, Veja hoje, está trazendo uma ampla matéria sobre educação. Viu, né? Não é interesse, me parece, das nossas autoridades, que o povo amadureça para votar com conhecimento. Então, vota-se por simpatia pessoal ou por interesse pessoal, não coletivo. O político faz um favor para alguém e ele é o melhor do mundo. Eu vi muito isso. A pessoa está querendo comprar óculos, eu não posso. Porque falar, eu compro teu óculos. É o melhor homem do mundo. É crime eleitoral. É mais fácil, a gente não sabe que fato deve ser crime. Aí nós pagamos o preço. E isso me parece que eu não vejo uma solução, porque o ensino no Brasil é essa situação que estamos. Que geração vamos criar? Por que aprovaram o voto de menor de 16 anos, quando eles ainda não têm noção, amadurecimento suficiente para julgar quem deve ser nossos políticos? Porque as meninas veem lá um político bonitinho, eu vou votar nele. Mas é porque o nosso mundo está de cabeça para baixo, como diz o nosso professor Caramuru. Não é isso? É o que diz lá Timóteo, né? Capítulo 2. Não é isso? O que ele fala? Que nos últimos dias... Capítulo 3, 1 e 2, né? E o 2 que fala do desobediente. Que nos últimos dias nós teremos tempos trabalhosos. E começa por aí. Por que esses filhos rebeldes? Porque não existe uma política educacional que veio acabar com esse tipo de comportamento. Se tivesse uma política educacional que o governo investisse, por exemplo, na escola, e que nós tivéssemos uma escola integral, tentaram colocar uma escola integral aí, mas você já imaginou ficar 8 horas sentado numa cadeira, olhando para o quadro, copiando e respondendo? Ninguém aguenta.
A escola integral, ela teria que ter o quê? De manhã estudar, depois ter esportes, depois ter música, depois ter teatro, e a criança ficaria ocupada o tempo todo, mas não tem estrutura. Eles querem copiar os países lá de fora, mas só a ideia, a prática é divorciada da teoria, tá? Vamos continuar então a nossa... Fala, neném. Fala, irmão. Pastor, os problemas nas escolas é de âmbito nacional, né? Com certeza. Então, essa semana eu estive na escola, inclusive vou pedir oração aqui, aproveitando isso, pela escola que meus filhos estudam. Essa escola, há alguns anos, ela vem tendo um problema sério. Eles não conseguem solucionar o problema. Eles já pegaram essa escola, já transformaram em uma casa de cupim. Dividiram a escola, construíram prédio, gradearam, separaram o aluno e não resolve o problema. É xingamento, palavrão, quebra as cadeiras, xinga a diretora. Então, essa semana reúne diretores, supervisores, professores, ninguém quer dar aula. E aí eu fui lá na reunião. É verdade que tem alguns alunos que são comportados, mas a maioria são terríveis. E são uns meninos já grandes, de 11, 13 a 14 anos, eles são terríveis. E as professoras, aí, eu cheguei e perguntei, mas o que é que a gente pode fazer? Aí ela falou assim, vou mandar todo mundo para o conselho tutelar. Aí eu falei, então faz o seguinte. Aí eu falei, não, mas é que a escola perdeu, entendeu? Não impõe limite, perdeu a autonomia aqui. Aí eu falei, então faz o seguinte, manda para o conselho. Aí ele falou, não, mas é que o governo não quer as leis, entendeu? Aí eu falei, tudo bem, então faz o seguinte, manda para o conselho tutelar, lá vocês pedem para eles construir mais sala, entendeu? E dá aula lá. Irmãos, não tem jeito. O conselho tutelar não vai resolver isso. Quem tem que resolver isso é a família. É o pai, é a mãe presente ali, ensinando a criança, como Salomão fala. Ensina a criança o caminho que ela tem que andar. O que é o caminho? O caminho é algo abstrato, mas é muito prático. O caminho são as ações, são os limites, são aquilo que ela almeja. A criança ela tem que ter objetivos na vida. Desde cedo ela tem que ter objetivos. O pai deve inculcar na cabeça da criança o que ela quer ser. Porque se ela cresce, assim, é lógico que quando ela é muito criança, ela não. Mas vai chegando aos 11, 12 anos, eles já vão começando a entender que lá adiante eles vão assumir um papel dentro da sociedade. Mas é isso. Olha. No caminho, não o caminho. No caminho. No caminho. Ensine. No caminho e o caminho é só uma questão gramatical. Mas ensinar o caminho e no caminho são sinônimos. São duas coisas. São sinônimos. Irmão Dante, e o texto diz mais, o irmão, como professor de português, já observou isso, que ele não usa aí um advérbio de dúvida, provavelmente não se desviará, é possível. Não, eu tenho certeza. Ele garante, ele diz, não se esquecerá. E a criança não esquece mesmo. Não esquece não. Irmãos, agora eu vou cortar um pouco da oportunidade, senão nós vamos para frente. Eu vou cortar um pouco da oportunidade, senão nós vamos para frente. Mais para frente eu dou mais oportunidade aos irmãos, tá bom? Posso falar? Rápido. Você deve. É muito fácil o senhor falar isso para todos nós que estamos aqui, porque quase todos que estamos aqui falamos a mesma língua. Sim. Agora, o erro vem de trás de muitos anos, porque o senhor e eu exigir de um pai, de determinados pais, que ele ensine a criança para que ela tenha um comportamento adequado, que chegue a um denominador comum, é muito fácil falar isso. Mas nós temos que entender que ninguém pode dar aquilo que não possui, aquilo que não tem. Se o senhor pedir aqui para essa classe toda, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Esse pessoal todo que está aqui fala a sua língua. Mas aquele pessoal que o senhor está sofrendo e que as famílias estão sofrendo porque os pais não ensinaram, eles não têm nada para dar. Irmãos, eu quero dizer para você que eu estou no meio dessa briga. Eu optei em ser professor. Desde criança eu queria ser professor. Eu não tinha condição nenhuma, mas eu optei em ser professor. E eu estou me brincando. Nós não podemos consertar o mundo, mas que nós podemos ajudar as famílias, ajudar as pessoas, fazer. Se você fizer a sua parte, Jesus disse que cada um deve levar a sua cruz.
Se você fizer a sua parte e incentivar que o outro faça a parte dele, as coisas vão ficar melhores. Vai ter que parar? Não, né? Pastor, Irmão, falou, parece até um determinismo. Mas onde fica o livre-arbítrio das pessoas? A paz que educa os filhos, por exemplo, a gangue aí dos bacanas aí. Tem a universidade, tem um curso. Irmão, você não tem nada a ver com livre-arbítrio. Isso aí é questão de formação. E essa gangue aí o povo não ensinou. Não é porque tem dinheiro que ensina. Não, é engano, ilusão. Ilusão. Vamos ver então a próxima regra. Porque nós estamos dizendo o seguinte: nós temos que ensinar a criança, mas estabelecer regras. E regras que estão dentro da Bíblia. Também tem para os pais. Veremos lá em Efésios 6:4. Quem lê para nós? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ficou bom para nós agora? Ficou maravilhoso, né? Chegar em casa, há algum tempo pegava o seu cordão de ferro, lembra disso? Eu conheço bem isso aí. Vem que hoje nós vamos ter uma conversa lá na despensa. Nenê conhece bem isso aí. Conheço. Cordão de ferro, mangueira de esguicho, porque não tinha vara. Mas aqueles que temem ao Senhor não agem desse jeito. Não descarrega a sua ira em cima das crianças. Perguntaram para mim: Serafim, como é que você consegue dar aula naquela sala? Eu disse assim: com amor. Com amor? Deixa de ser demagogo. Como é que você fala de amor para eles? Eles deixam nem a gente olhar para a cara deles. Eu disse assim: deixa sim. É só você com cuidado, você ganhar eles para você. Coloca eles do seu ladinho. Ela falou assim: o quê? Eu coloco eles tudo lá na última carteira. Aqueles infernetos, aqueles são um cão em vida. Cão chupando manga. Não, você tem que colocar o cão chupando manga do seu lado. Sabe por quê? Porque ele é o cão chupando manga porque você despreza ele fica lá longe. Irmãos, os irmãos não imaginam como é difícil viver isso na prática do dia. Às vezes a gente sai das 6 aulas, eu chego em casa, eu não sei se eu como ou se eu deito e descanso, porque eu estou muito mais cansado do que com fome, porque estressa muito lidar com pessoas. Por quê? As famílias abandonaram as crianças na escola. E está delegando para terceiros educá-las. E a educação tem que vir lá de casa. A Bíblia diz que tem que sentar com a criança, tem que ensinar para ela, falar: olha, é assim, assim. Eu estava vendo um plano de aula de uma professora que ia ensinar para umas crianças, no estudo bíblico, na época de carnaval. Os irmãos imaginem que maravilhosa foi a aula preparada, o plano de aula daquela moça. Eu até falei para minha esposa: ó, pega aquele plano de aula lá, dá uma olhada, e se você quiser ensinar, pode usar aquilo lá que está assinado embaixo, da Igreja Batista, um plano maravilhoso, como ela trabalhava com as crianças. E sabe quem está dando trabalho nas escolas? Os filhos dos crentes. Porque os crentes não têm tempo de ensinar as crianças, mas ele tem tempo de assistir o jogo do time dele na quarta-feira. Ah não, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo daquilo. Mas tem tempo de ir lá no Serete e fazer 2 horas de caminhada. Mas ele tem tempo de ir conversar com os amigos lá da rua que faz tempo que não vê. Mas não tem tempo para os filhos. Os filhos estão abandonados, estão dando problema para nós. Mas nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos conceda a sua graça e a sua misericórdia. E eu estou falando, sabe por quê? Porque eu estou lá no meio deles. Todos os dias problemas. Sabe quanto tem? Nós temos 18 professores da tarde. Sabe quantos estão de licença? 13. Quer mais? Quer mais pro gato? Vai lá junto comigo à tarde. E alguém disse: Serafim, até quando nós vamos ficar aguentando aqui? Falei: até quando a misericórdia do Senhor estiver sobre nós. Porque o dia que nós estressarmos também, vamos lá no PQ, pegar uma licença de 90 dias e vamos também. Mas nós não devemos abandonar o barco, não. Se nós abandonarmos o barco afunda. Se nós estivermos ali, não é isso? E tem pessoas que são comprometidas, tem outras que não. Agora tem aquelas pessoas também que não estão preparadas para estar ali. Como tem pessoas que não estão preparadas para ser pai. Como tem pessoas que não estão preparadas para ser crente. Ele é só crente na hora do culto. Terminou o culto, ele vai embora e abandona o barco. Não é isso? Esquece que ele pede licença, prêmio para Jesus e fala assim: Senhor, deixa eu praticar aqui umas... Não, eu vou ficar. Não é isso? Deixa eu... Vamos lá.
Os pais devem criar seus filhos na doutrina e é a demonstração do Senhor. Efésios 6:4. Criar a criança na doutrina. O que é doutrinar? Doutrinar não é ensinar, pastor Carlos? Quando a gente vai estudar direito e fala assim, olha, hoje aqui você vai usar a jurisprudência, você vai usar as leis e você vai usar as doutrinas. O que é a doutrina? Doutrina são os escritos sobre várias áreas de conhecimento que você vai pegar e vai adaptar e vai aprender. Não aprende. As pessoas têm preguiça de vir na escola bíblica dominical. As pessoas não leem a Bíblia. Não lê. Tem uma história de um testemunho que o pastor foi na casa da irmã, que a irmã não ia mais na igreja, e quando ia lá, não vinha sem a Bíblia. Aí ele perguntou para a irmã assim: irmã, o que aconteceu? Eu perdi o meu óculos. Como é que eu vou ler? O pastor falou assim: então vamos fazer o seguinte, irmã, pega a Bíblia sua lá, vem aqui, nós vamos orar, vamos ler o versículo aqui, Jesus vai dar um óculos para a irmã. Ela foi lá pegar a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Uma coisa interessante. Olha, quase que eu caí. O pastor Jorge vai falar. Veja o seguinte: o problema, acho que é um pouquinho mais fundo. O que acontece hoje? Grande parte dos pregadores são meros gritadores, sem a graça de Deus. Grande parte dos que ensinam na escola dominical, não, o problema deles é outro. Ali estão simplesmente despejando alguma coisa para dizer que ele é o fulano. Esse é o problema. As escolas dominicais, quem pegou antigos tempos, era escola. O professor chorava junto, orava junto, e Deus falava e fazia maravilhas. Onde nós fomos hoje? Eu vi cura na escola bíblica. Então, onde nós fomos? Então, a própria escola, quer dizer, eu vou lá para cumprir meu dever, quer dizer, não há mais aquele achego à realidade. Eu até domingo passado quase briguei na classe lá do meu grande amigo Diniz. Por quê? Porque simplesmente sai e vai lá. Falei para ele: pastor, fala da lição. Não, estou na lição. Falei: irmão, não está na lição, o irmão está pegando coisas que não tem nada a ver com a lição. Toda lição tem um tema. Eu disse para ele: eu fiz 1 ano de oratória aprendendo essas coisas. Toda oração tem um tema. Quando se sai do tema, se perdeu e não volta mais depois. Está falando de tudo, aí vem pergunta aqui, pergunta ali, vai, e saímos da escola sem praticamente nada. Então, essas situações é que os professores têm que botar na cuca e falar aquilo que está ali. Não dá para fazer 200 lições de uma vez. Pega a lição e vai pela lição. Aí chama a atenção. Essa é a realidade. É uma verdade. Desculpe os professores. Não, é uma verdade. Mas por que acontece isso, pastor Jorge? Por que acontece isso? Porque às vezes na igreja nós não temos professores. Então a gente pega o quê? Aquele, não é isso? Iluminado que levanta a mão lá no fundo e fala assim: domingo está aí. Tá? Mas ele não tem tempo para se dedicar, ou às vezes não tem vocação para o negócio. Então ele vai lá dar uma aula chulé, não é isso? Ou a igreja de hoje não é mais a igreja de antigamente. A igreja de hoje está cheia de pessoas que estudam, não é isso? Que se formam, que querem vir na igreja para escutar uma palavra gostosa, uma palavra de motivação, né? Lá na igreja onde eu congregava, onde eu dava aula anteriormente, colocaram um professor para lecionar para nós. Aí ele falou assim: eu não tive tempo de ler a lição. Eu falei: se o senhor não teve tempo de ler a lição, o senhor não tem como. Jericó. Aí ele chegou, sentou, fiz ele sentar. Falei: o senhor não tem, está ele aqui de prova. Não tem competência para ensinar. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Rebeldia. De onde vem esse negócio de rebeldia? Que atrapalha tanto a igreja, que atrapalha tanto a sociedade, que atrapalha as escolas, que atrapalha a comunidade. De onde vem isso? A primeira rebeldia é registrada no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 3. Vamos ver? Capítulo 3, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 11. Eu vou ler o 13 e o 14. Vamos ler o 13 e o 14. 14 e 11. Não, 14, 13 e 14. E tu dizes no teu coração: eu subirei ao céu
acima das estrelas. Olha de onde vem a rebeldia. E exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha de onde vem a rebeldia. Mas agora está tão na moda ser rebelde, né? Você acredita que tem um site chamado Rebeldes para Sempre? Tem uma novela, não é isso? Rebelde. E tem muito crente que não fez rebelde. Conhece todas as personagens. Não é isso? Também em Ezequiel, capítulo 28, o mesmo caso, nós vamos ver, mas é o mesmo caso. Há doutrinadores que não concordam com essa visão, mas é unânime que se fala da queda de Lúcifer, não é isso? A rebeldia. O que é a rebeldia? É o ato de se rebelar, de não conformidade com a reação. Por que às vezes as pessoas se tornam rebeldes? Porque às vezes não aceitam ser tratados de forma diferente. É o que aconteceu com quem? Com Caim. Os dois foram lá fazendo sacrifício a Deus. Um recebe, Deus recebe, e o outro Deus não recebe, e acaba virando rebeldia. A origem da rebeldia na Bíblia está em Isaías, no capítulo 28, em Ezequiel 14 e 28 de Ezequiel. Os primeiros humanos a praticar a rebeldia. O pastor Caramuru falou no estudo dele que o diabo tem atacado a relação da família, porque enquanto ataca a relação da família, ataca as pessoas individualmente e desestrutura. E quem é a base da igreja? Não é a família? Então ataca ali. Eu parece que vejo o inimigo que caiu lá das alturas, não é isso? Expulso. Ele que conhecia profundamente a geografia do Jardim do Éden, parece que sondando a família assim, ó, espera aí, eu tenho que pegar esses dois. Não é possível. Enquanto eu não pegá-los, eu estou conjecturando que eles iam voltar, mas eu tenho que pegá-los. Eu vou pegar. Aí eles só foi sondando, né? Muito astuto, muito esperto, e foi ao lado de quem? Foi pegar direto a Eva, chega para ela, né, e diz coisas para ela que ela acreditou. É isso. Olha de onde vem a rebeldia. A Eva foi a primeira rebelde. Chega até a confundir as árvores, não é isso? Chega até a confundir as árvores. A Eva pecou, rebeldia, pecado, consequência. Foram expulsos do jardim do Éden. Então, todo pecado tem a sua consequência. E nós temos que tomar cuidado. Tem gente que fala, isso não é pecado não. Isso é um pecadinho normal. Não. Eu já estudei com o pastor Caramuru que não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. E se você pecar, você está longe do Senhor. Você está separado do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Rebeldia, pecado, punição. Então vamos lá. Caim, o outro rebelde. Segunda pessoa rebelde que aparece é Caim. Não é isso? Pensou que Deus aceita as coisas de qualquer maneira? Deus não aceita. Não adianta você que vir aqui querer oferecer uma coisa para Deus de qualquer maneira. Deus não aceita. E ele sentiu na pele. Tanto que sentiu na pele que o coração dele ficou o quê? Entristecido. E mudou o semblante. E Deus percebeu. Ainda Deus deu a ele uma oportunidade. Não é isso? Lá no capítulo 4, lá no comecinho, deu uma oportunidade para ele. Falou assim, olha, se você... Não é isso? Capítulo 4, versículo 4. Pode ler, irmão. E Abel também trouxe... Não, mais para frente. O 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele disse, não sei, não sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizesse? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu. Tá bom.
Ó, eu queria que você lesse o versículo 7. Deus dá uma oportunidade para Caim. E fala para ele: olha, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus ainda dá uma oportunidade para Caim. Deus percebe que Caim está numa situação crítica, está com uma inveja tremenda, não é isso? Ainda bem que, graças a Deus, no meio dos crentes não tem inveja, não é isso? Ninguém tem inveja. Agora estou inventando uma tal de inveja santa. Inveja santa. Ah, eu li também. Missão 11. Inveja de São 11. Pastor Carvalho, e tem agora também uma tal de rebeldia santa. Rebeldia santa. E o camarada usa até o versículo da Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Rebeldia santa. Eu não me conformo com esse mundo. Eu sou rebelde contra o mundo. Ah, irmãos, vai se converter, vai estudar outra coisa, você está ensinando coisa errada. Não é isso? Então vamos para frente. Lameque mata 2 pessoas, é a sucessão. E assim que é por diante. A parte B diz assim: olha, educar, a parte B, é disciplinar para a obediência, é tarefa dos pais. Vídeo tópico 3. Os objetivos da nossa lição é fazer amanhã, irmãos, quando terminarmos a aula, que os alunos compreendam que a disciplina evita a rebeldia. Veio os tópicos abaixo. Disciplina não é castigo, nós já falamos, é mais profundo, é edificante. Disciplina é amor, é compreensão, é paciência, é cautela, é vigilância, é acompanhamento. Eu uso uma palavra chamada follow-up para acompanhamento. Se você acompanhar o seu filho, ele não vai te dar trabalho. Você tem que saber com quem o teu filho anda, com quem o teu filho se relaciona, na casa de quem ele vai dormir, se lá é uma família crente, se lá eles têm os mesmos costumes da sua casa. Ah, mas eu vou lá na casa do fulano, ele é crente também. Ele é crente? Será que é crente? Então, o pai tem que acompanhar, nós temos a obrigação de acompanhar, não é isso? Disciplina evita a rebeldia e não provoca raiva. Não precisa, nós temos tranquilidade, nós temos serenidade suficiente para entender quando nós extrapolamos as coisas e que vai causar raiva, que vai causar inimizade no outro. Nós temos que ter amor, tranquilidade. Tem muita gente, tem gente que não tem tranquilidade, vai resolver o problema, mas ele precisa resolver o problema dele primeiro. Quem está com problema não consegue resolver o problema do outro. Para você resolver o problema do outro, você tem que estar em paz. Paz, profunda paz no coração, na alma, lá dentro de você. Senão você não vai conseguir. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: porque o Senhor conservará em perfeita paz todo aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Então nós temos que ter paz. Segundo objetivo da lição, terminou a aula, o aluno tem que discutir os exemplos bíblicos dos filhos rebeldes lá. Ah, mas vou aprender alguma coisa errada. E por que não? Olha como o outro fez errado e não imita o que faz certo. Imita aquele que cumpre, que faz uma promessa e que cumpre. Não é isso? Aquele que se propõe a fazer alguma coisa e vai lá e faz aquela coisa. Aquele que se propõe a fazer uma tarefa e vai lá e faz bem feito e não faz pela metade. Não é isso? Isso é uma coisa maravilhosa. O aluno tem que saber que o que faz errado, a vida espiritual é igual ao direito penal. O pastor Carvalho sabe. Não é isso? Os advogados, o pastor Jorge, sabe? Que no direito penal um paga pela culpa do outro, não. Cada um paga pela sua culpa. Espiritualmente a vida é desse jeito, tá? E o último caso, né? Os 3 rebeldes aí, o Caim, os filhos de Eli e o Absalão. Em último caso, conscientizar-se. Os pais devem amar os filhos rebeldes. Você tem um filho rebelde? Tem? É problema seu. Você tem que resolver a parada. Não adianta você ficar. Se você não conseguir resolver porque você já está jogando a toalha, uma coisa nós não podemos esquecer: nós temos que dar amor para aquele ali, porque ele está precisando. Porque amar o bonzinho é legal, não é isso? Ah, querido, é aqui, um abraço, né? Mas vai naquele que você leva um pisão no pé, um chute na canela. Diga a ele que você o ama, não é isso? Então é difícil. Conscientizar que nós devemos
mesmo quando o filho erra, não dizer para ele assim: você nunca vai ser nada na sua vida. O que é isso? Você é um zero à esquerda. Tem uma mãe que chegou para mim e falou assim: olha, o fulano é um zero à esquerda, professor. Nunca foi nada, nunca vai ser nada. Eu falei assim: olha, a senhora está profetizando maldição na vida dele? Ela falou assim: não vai ser nada, vai acabar no lixo. Irmãos, que incentivo tem uma criança dessa para se esforçar para ser alguma coisa na vida? Que motivação que tem? Não tem nenhuma motivação. A proposta da lição, vamos lá. Como é difícil educar uma criança? É difícil ou não é? É difícil. Por que é difícil? Porque envolve uma gama de coisas. Não é isso? Porque a criança para começar, não fica o tempo todo com você. Então, o tempo que você tem com ela, você deve educar. Mas educar com palavras e com exemplos. Um monte de mão levantando. Pode falar, irmão. Eu vejo hoje tanto estudo, tanto ensinamento, tanta doutrina e tantos erros. Eu fui criado sem mãe, sem pai, pelo meio do mundo. Saí da minha casa com 12 anos. Preste atenção. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca desrespeitei os mais velhos, nunca fui para a escola. Eu cheguei para trabalhar em Recife, no Rio do Norte, não tinha emprego, e eu passei fome. Você sabe o que eu comi para não roubar? Eu cheguei no lixo, entrei 2 pães cheios de pó de café, todo molhado, e eu comi aquele pão com todo gosto, com todo prazer, mas o pão estava branco. Então, escute bem, depois eu fui arrumar um emprego na casa de um promotor. Junto da casa do promotor tinha um fazendeiro, era fiscal do Banco do Brasil. Aí ele disse: doutor, eu quero um rapaz de confiança para tomar conta dessa casa aqui, que eu vou viajar, menos de 6 meses. Ele deixou 5 quilos de ouro, deixou dinheiro, aquele monte de dinheiro, e eu passei fome, comi lixo, nunca peguei um tostão, nem sequer mexi no que era dele. Agora por quê? E hoje, com tanta coisa, com tanto ensino, eu fico assim: quem me ensinou? Eu pergunto ao senhor: quem me ensinou? Irmão, cada pessoa ela tem uma formação moral, e elas são os indivíduos, são pessoas, são distintas umas das outras. Há pessoas que são criadas de lares evangélicos, só que a hora que ele pia uma oportunidade, é o suficiente para ele praticar uma coisa. Abel e Caim não foram criados na mesma educação? Não tinha balada gospel? Tinha? Não tinha. Não tinha jogo de torcida do Corinthians? Não tinha. Não tinha mensalão? Tinha. Era o Éden, Adão, Eva, Caim e Abel. Então você vê aqui. Às vezes, as influências maléficas entram nas pessoas conforme um plano individual. Abel não seguiu o caminho do maligno, mas Caim seguiu o caminho do maligno. Então é bastante relativo. Irmãos, eu vou conseguir. Pode dar 1 minuto, se você. Pastor, assim, eu não sou mãe ainda, sabe? Mas amém, vocês vão ainda. Eu acho importante, assim, porque eu venho de uma época que eu tinha limites. Eu era uma criança que eu não ficava na frente da televisão vendo tudo que eu queria, pastor. Eu acho que hoje os pais estão deixando muito solto. Eu conheço crianças que assistem filme de terror, pastor. Nem nós adultos não temos estrutura para assistir um filme de terror, um filme de matança, sanguinário. E criança está vendo isso. E isso tudo influencia a cabeça de uma criança. Desenhos, pastor. Pensa que tem desenhos que não faz mal para a criança. Faz mal, pastor. Faz mal para a gente que é adulto, não é para uma criança que é inocente, está ali captando todas as informações. Isso é importante, os pais poder observar mais o que os filhos estão vendo na televisão. Porque isso daí é um meio do inimigo atuar no meio da escola. É complicado. Principalmente os pais que não ficam em casa, as mães que não ficam em casa, que eles ficam com terceiros. É complicado, porque a pessoa quer também fazer o serviço lá de casa. O que ela fala? Vou botar um infeliz lá no sofá, que nem fazia a minha empregada, que quase faz um buraco no sofá.
dia inteiro lá assim, porque ela precisava fazer o trabalho, senão ela tinha que ficar correndo atrás das crianças que ficam uma unha arranhando o outro, brigando. É isso. Vamos colocar as propostas da lição? Tem os filhos de Samuel que fizeram igual aos filhos de Eli. O pai deles era correto, mas como é que era a vida dele em relação aos filhos, em relação ao povo? Existe um problema sério, o senhor acabou de dizer, que é a atenção que se dá aos filhos, né? O carinho que se cuida deles. Às vezes na casa do crente, o filho está lá, o pai exige muito dele, mas tem um mau exemplo. Briga, eu já morei em casa de pastor, em duas, quando era menino, eu fui obrigado a morar em 2 casas de pastor. Não é bom nem falar. Eu sou crente, como outro dia disse, que Jesus quer que eu seja. Entendeu? Porque os filhos tinham medo de chegar perto dele e a mulher não abria a boca perto dele. O outro era briga com a mulher o dia inteiro. Então como é que fica? Aí o filho vê isso e o pai, não, você tem que fazer. Fazer o quê? Você não faz? O Adão não errou com a mulher dele? Errou. Aí o Caim deve ter pensado, meu pai também aprontou, foi expulso do jardim, e daí? Temos que tomar muito cuidado. Olha, os filhos estão olhando para você, estão olhando para o pai, estão olhando para a mãe. Agora já imaginou aqueles pais que discutem a relação na frente das crianças? Está querendo o quê? Está querendo criar uma criança rebelde, desobediente, respondona, que fala palavrões, que não respeita nem a si, nem os pares, nem o professor, não respeita ninguém. Daqui a pouco vira relação da Secretaria de Assuntos Penitenciários. Quantas vezes eu venho me e falo assim: ô professor, tudo bem? Tudo bem. Aqui é a mãe do Daniel. O Daniel de onde? Lá do clínico, que o senhor deu aula para ele, lembra do Daniel? Fulano, tal, Daniel Rodrigues, não sei o que lá? Sim. O que foi que aconteceu com o Daniel? Ele está preso. Não é isso? Daniel, pelo nome você já percebeu? Filho de quem é, né? Não é isso? As propostas da lição, irmãos, vamos dar uma corridinha. Com relação a palavrões, eu tenho assim, eu e minha esposa somos crentes. Meu filho com 6 anos de idade, por isso que é importante, o professor que fez um bilhete lá, o Pedro estava falando muito palavrão na sala de aula. Eu falei, peraí, geralmente quando o filho fala palavrão, nós já falamos, pô, os pais também falam. Porque de fato isso ocorre, né? Isso ocorre. Eu fui procurar saber. O Pedro fez uma amizade com outro garoto. Então ficamos de olho. Falei, peraí, até é vergonhoso, né? Falando palavrão, que é isso? O menino falava mesmo. E outro dia esse menino, o Pedro passou o telefone e o menino sempre ligava, queria ir em casa. De fato nós deixamos ir, mas não sabíamos. O menino fez uma amizade com o Pedro e queria estar sempre perto do Pedro. E aquele negócio, ele foi em casa, não vimos isso. O menino esperto, ligeiro. E no dia do telefone, eu peguei o outro telefone e o menino, rapaz, começou a soltar uns palavrões. Eu falei, tá aí, Marlene. Falei pra ela, tá aí, ó. O negócio tá aí. E estava aprendendo com esse garoto. Até então nós cortamos mesmo, que os pais levavam o menino lá. Eu falei, não, vamos cortar e falamos com o Pedro, ó. Desse garoto aí, que eu até esqueci, a Marlene, não sei se lembra o nome. Falou, ó, Pedro, é assim, 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 filho. E ele estava falando palavrão mesmo na sala de aula. Mas a convivência já acordamos, nunca mais tive esse problema. O Pedro ainda vai fazer 13 anos, acabou. Não tem esse negócio. Tem que ver com quem que o Pedro anda. Porque só pelo nome já dá preocupação, não é isso? Ele é de charada daquele Pedro lá que ficou 3 anos com Jesus, no último momento só não corta o pescoço do servo, do sumo sacerdote, do mal, porque ele desviou e lá se foi a orelha, né? Parecia que o Pedro estava preparando uma feijoada, então tem que tomar cuidado com o Pedro. Nós temos que tomar cuidado com quem eles andam. Tem até aquele corinho, lembra do corinho? Cuidado, boquinha no que fala, o olhinho onde vê, a mãozinha onde pega, não é isso? Toma cuidado. O Salvador do céu está olhando para você também. Não é só para criança não, está olhando para nós todos, é isso? Tem que tomar cuidado. Então a proposta da lição são 9 propostas, ó. Qual a diferença entre disciplina e castigo? Disciplina com sabedoria, sinônimo de educação. O contrário também é verdade. Disciplina com burrice, sinônimo de rebeldia.
Pais, não terceirize a educação dos seus filhos. É uma coisa difícil. Porque só quem está na pele de quem precisa trabalhar e sair 7 horas da manhã e voltar às 5, a mãe e o pai, é que sabe, nós passamos por isso. Foi terrível. Tinha dia que a Célia chorava, falava assim, ligava para mim, eu estava lá na Estrela, falava, Serafim, a mulher não veio trabalhar, e agora o que eu faço? Como é que eu vou para a escola? É um problema sério, mas é um problema social. Mas se nós buscarmos a misericórdia do Senhor, nós vamos arrumar uma estratégia para resolver o problema. Não é isso? Filhos rebeldes, Caim, Hofni, Finés, Absalão. Eu acho que de todos esses daqui, não sobra nenhum. Gostou da minha estratégia? Não sobra nenhum. Caim, no Éden. Não é isso? Ali pertinho do Éden, estava ali, próximo ali da natureza, não tinha ninguém atrapalhando a vida dele. Por um problema de egoísmo. Não é isso? Está cheio de crente assim, não é mesmo? Crente birrento. Crente giló. Já viu crente giló? Cheio de crente assim. O Hofni e o Finéias, que ridículo. Estava no templo, dentro da casa do Senhor. E vai lá no sacrifício e pega com o garfo, não é isso? Está na nossa lição. Não é? Pega carne. E era só isso? Não. Faziam prostituição na porta do templo. E o pai, como os pais de hoje, tímido. Se você der uma olhada na sua lição, aí você vai ver que o pai era tímido. O pai chega assim e fala assim: nossa, o que estão falando de vocês? O que estão falando de vocês é porque ele não estava acompanhando. Se ele estivesse acompanhando o que os filhos estão fazendo. Mas também eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma hora que nós precisamos parar e dizer assim: olha, a peteca entrega para o outro. Tem muita gente carregando a obra de Deus aí, capengando na cadeira de roda, mas sai daqui que eu assino o documento, eu sou o presidente. Que isso? Eu estava conversando com o irmão Caraburu, que lá na Cúria, com quantos anos tem que jubilar? 75 anos. Por que nós, nas nossas igrejas, tem pastor com quase 90 anos, gagazão, não é isso? E querendo carregar. Aí, outra coisa, julgo desigual. O pai tem 90, o filho tem 40, o pai não acompanha mais o filho do filho, e aí acontece daí. Não acompanha. Olha, eu vi vocês falando assim, ó, o povo veio falar para mim. Não, lição aqui no texto nosso. O povo está falando isso não é bom. Olha aí, olha o que está escrito no seu texto aí. Não estava acompanhando, nós temos que acompanhar os nossos filhos, não é isso? Absalão, então, pelo amor de Deus. Já imaginaram que o camarada teve duas oportunidades para ser pessoa boa? Não é isso? Ele poderia ter chamado o irmão dele, né, que estava com a cara. Ele sabia das conversas com o Jonadab. Vocês leram esse texto? Ele sabia. Jonadab era o quê? Era primo dele. Não interferiu em nada, esperou o outro fazer tudo, depois esperou mais um tempo, simulou uma festa, não é isso? Absalão simulou uma festa, não é isso? Arrumou uma festa lá, arranjou. Agora vem todo mundo aqui, deu ordem aos capangas, ele vai lá e mata o fulano. Pura maldade. Depois foge para Jesus, que é a terra do avô dele, e depois de 2 anos voltam, fica lá, não é isso? Manda intimar Joabe 2 vezes, Joabe não vem, ele fala assim: olha a maldade de Absalão, eu sei como é que ele vai vir aqui. Ô fulano, de quem que é essa rocinha aí do lado aí? É do Joabe? Fogo, põe fogo nela. Aí Joabe chegou lá, não é isso? Não é assim que diz a Bíblia? Irmão, esses exemplos que a gente tem que falar para os alunos, a gente tem que falar assim: olha, é assim que está escrito lá assim, ó. O fulano era mau mesmo, o fulano tinha um coração cruel, não é isso? Botou fogo, quando chegou assim: ué, quando você ficou doido, colocou fogo na minha roça? Ele disse assim: não, é o seguinte, por que você foi me buscar lá? Eu pensava que eu ia falar com meu pai, eu quero falar com meu pai. Né? E aí Joabe arrumou um jeito, né? E tudo, coisa errada. Está cheio de crente arrumando coisa errada para resolver problema por aí. Mas Deus não está nesse programa, não é isso? As consequências dos... Agora tem que falar também que Davi foi culpado de tudo isso. Ausente. O Eli não sabia que estavam falando, sabia porque estavam falando. O Davi, então, foi avisado. Foi avisado. Mas o pastor, tem uma profecia também desde Betseba, né? Que haveria espada sobre a família de Davi também, né?
Mas é a questão. Quando o diabo entra no meio da família, irmãos, ele não entra para brincadeira, não. Quais são os 3 verbos de ação que o diabo veio fazer aqui na terra? Veio matar, roubar, destruir. Acabou com a família de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo do pai. Não deu exemplo. Adonias, Absalão, Tamar, Amon. Aminon que é Amon? E Salomão. Eu lembro uma vez que o pastor foi pregar e não tinha muita experiência. Acho que era a primeira vez que ele estava pregando. Ele falou assim: e hoje nós vamos ler aqui no livro dos provérbios de Absalão. Ele falou assim: eita, não, Absalão não. Absalão era um atribulado. Nós vamos ler no livro de provérbios de Salomão. Então, irmãos, é isso. A disciplina conduz à obediência. Se você disciplinar o seu filho, ele vai obedecer você. Por que os pais que vão lá na escola chegam para mim e falam assim: olha, eu não sei mais o que fazer com ele? Não sabe? Eu dou o cartão da irmã Fabiana. A irmã Fabiana é uma psicóloga da igreja lá no Itapema. É até a irmã do meu gêmeo. E ela tem uma consultório psicológico na João 23. Sabe o que eu faço? A mãe vem lá: o que eu faço com o meu filho? Você não é crente? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para você, eu vou te ajudar. Então, o cartão da doutora Fabiana, vai lá conversar com ela. Quem sabe ela vai ajudar você a se conduzir. É crime, é pecado isso, fazer isso? Não. Se você tem problema, você tem que procurar ajuda. Ajuda do seu líder espiritual. Se o seu líder não está preparado para te ajudar, procure uma orientação de um médico, de um psicólogo. Vá resolver o seu problema. Porque tem gente que fica com problema assim, ó, que nem alguém que está criando uma planta cheia de espinho. Todo dia vai na plantinha: ai, querida plantinha, hoje é que eu magoei você, ai, que bonitinha. Não, jogando água no pé do problema. Não, o problema a gente tem que resolver. A estrutura da lição eu achei muito interessante, e os professores devem ficar atentos à estrutura da lição, né? Pega lá, comenta a introdução com os alunos, não deixa perder de vista que a lição tem que ser interativa, porque é um tema que conduz à interatividade. Infelizmente, muitos alunos vão embora da escola porque o professor que dá aula é um monólogo do começo até o fim. A aula, eu gostaria que a gente tivesse aqui várias horas para a gente ficar falando aqui, para todo mundo poder falar, porque é gostoso essa interatividade. Eu tenho uma experiência, você tem outra, e traz para mim. Então as aulas não podem ser um monólogo, tem que ter interatividade. Não é isso? Não esquecer do tema que o pastor Jorge falou. Não pode fugir do tema. Nós estamos falando de rebeldia. Eu estou com uma preocupação que o pastor Silvio nos alertou através da fala dele, de 22 minutos e pouco. Ele disse o seguinte: cuidado, meus professores de escola bíblica dominical. Esquece do filho. Fale da rebeldia. Se ele chegou na rebeldia, é porque alguma coisa de errado existe no reino da Dinamarca. Alguma coisa de sujeira tem por baixo do tapete. Por quê? Porque tem rebeldia, é porque não teve ensinamento. Porque se tivesse ensinamento, não teria rebeldia. Se tivesse acompanhamento, não teria rebeldia. Se tivesse compaixão, amor, relacionamento afetivo, não tinha rebeldia. Mas as pessoas abandonaram as crianças, e a criança é rebelde, aí vai fazer o quê? Agora, meu amigo, vai procurar um técnico para você resolver o seu problema. E por último, eu gostaria de deixar aos irmãos os meus agradecimentos. Eu fico feliz de poder estar comentando a lição bíblica. E tem muita gente aqui na escola, eu também não entendia quando eu vim para cá. Até eu questionei o irmão Walter. Eu disse: mas eu trouxe a revista Escola Dominical e o doutor Caramuru não falou nada da revista Escola Dominical. Ele falou assim: não, isso aqui é subsídio, isso aqui é ajuda, isso aqui é só um aperitivo para você depois comer bastante lá no outro dia. Se fosse para discutir a revista em si, nua e crua aqui, ficaria sem efeito. O trabalho não seria um trabalho assim, que produziria frutos.
Então aqui é para a gente discutir, para a gente entrar em temas polêmicos, para a gente pesquisar, para a gente se informar melhor. Nós comentamos sim. Nós falamos as coisas que estão atreladas à lição. Mas nós não vamos ficar comentando exatamente. Todo mundo sabe Absalão, todo mundo sabe Hofni e Finéias, todo mundo sabe Caim, não é isso? O que nós precisamos ressaltar aqui é o seguinte: existe a rebeldia por falta de ensinamento, é ou não é? Mas a Bíblia recomenda o quê? Ensina a criança. Se você ensinar a criança, a dificuldade sua será menor. Existe a rebeldia? Lógico, por isso que nós estamos discutindo aqui. Mas nós estamos discutindo a rebeldia simplesmente por discutir? Não, nós estamos discutindo a rebeldia para nós apresentarmos propostas, sugestões, intervenções pedagógicas. Intervenções pedagógicas. Aconteceu alguma coisa errada, você tem que intervir na hora. Porque se você deixar aquilo ali crescer, depois você vai se perder. E foi isso que aconteceu com quem? Com Davi, que não atentou que tinha uma filha linda, não é isso? Que era irmã do Absalão, que era um atribulado, que tinha o problema de Eli, que já deveria ter abandonado o trabalho de juiz e continuava ali como juiz. Eli foi embora com quase 100 anos, 98 anos. E Levítico tem lá um versículo que diz o seguinte: que o juiz não podia passar de 50 anos. O juiz, o sacerdote, 50 anos tinha que ser jubilado. Mas ele estava ali na frente, gagazão lá. Lógico, os filhos faziam o quê? Recomendo aos irmãos que casarem tarde aí, ou na mãe que está querendo casar, cuidado para não ser avô, tem que ser casar e não ser pai não. Deus abençoe todos vocês. Neném quer falar, fala, Neném. O senhor, como aqui é professor, e o senhor está falando que a pessoa tem que estudar. Eu estudei e não me formei em nada. Só no primeiro ano eu fiquei 10 anos estudando. Neném, aí já é um problema de aprendizagem pedagógica. Mas você é uma bênção. Deus chamou você para deixar o mundo e servir a Ele e cantar o hino do Jericó. Amém. O meu pastor, quando eu era criança, ele sempre ensinava as crianças a orar pelos pais e os pais a orar pelas crianças. Ah, o Neném, uma oração do Neném. Ah, é uma bênção, isso mesmo. Então, orar pelas crianças e os pais a orar pelas crianças. Isso aqui.